Inicio aqui a partir deste vídeo uma série que estou dando o nome de transtornos emocionais. O tema específico de hoje é hábitos que geram depressão. Naquela ênfase de que a depressão ela gera hábitos ou também há hábitos do cotidiano que gera depressão. Então, quais são as formas que eu vivo no meu dia a dia que pode gerar depressão? Este é o nosso tema aqui. E vou subdividir em 3 campos: o sono, o sedentarismo e o uso excessivo de álcool. Vamos nessa? Acompanha comigo essas 3 reflexões sobre hábitos que pode gerar depressão. O hábito do sono, gente. Nós, seres humanos, temos essa estrutura que precisamos de dormir uma média de 8 horas de sono noturno. Então, tudo que conjuga a questão do sono pode levar-nos à depressão, a desenvolver a depressão. Então, dormir pouco por noite, menos deste período aí de 8 horas previsto para o sono noturno do ser humano. Porque nesse ciclo de sono noturno, nós vamos produzir substâncias do humor. E se essas substâncias não são produzidas, nós predispomos nosso cérebro para a depressão. Ao mesmo tempo, acordar muito tarde no dia seguinte pela manhã. Então, o nosso sono ele funciona para a produção de substâncias neurovegetativas durante a noite. Se você passa, por exemplo, de 7 horas da manhã, de 8 horas da manhã e vai dormindo à tarde, né, ou durante a manhã toda, você já não tem mais esta situação de produção de substâncias cerebrais de regulação do humor. Então, você ao contrário, você está predispondo o seu corpo a uma situação que você fica inapto, né? Sem desejo, até com aquele sintoma da preguiça. Outro hábito do sono que gera depressão é o dormir com TV ligada, que você deixa de se predispor ao estado de sonhar, que é a produção subjetiva do seu ser. Um elemento externo vai construindo essa subjetividade interna sua e você vai perdendo a sua identidade. Além de que o eletrônico também vai bloquear o seu sono integralmente. Você vai começar a adquirir situações de insônia. Outra situação do sono é ir para a cama com o celular na mão e com contato com a rede social. Você vai dormir e não desconecta do seu celular na mão. Isso vai criando um hábito que qualquer sinal, qualquer estímulo que você tenha, mesmo que você já entre em estado de sono, você desperta. É a mesma coisa de você estar dormindo com a televisão ligada, porém você está trazendo o equipamento eletrônico na mão, no seu smartphone. Então, esses itens que eu cito nesta situação do sono faz com que você vai criando uma rotina que bloqueia a sua estrutura de sono adequada para que o seu estado de humor seja positivo, seja um estado de humor gerado por substâncias químicas, te impulsione para fazer as coisas no dia seguinte. E aí então, dia após dia, você vai pela questão do sono, que aí começa a se ter o distúrbio do sono, você vai entrando em estado depressivo sim. O outro espectro que eu trago aqui são os hábitos de sedentarismo, o sujeito sedentário, que aí caracteriza-se pela baixa atividade física, a pessoa que não tem atividade física durante o dia, ou que às vezes trabalha numa situação que ele fica parado o tempo todo e não se movimenta, ou se movimenta dentro de uma rotina que o corpo habitua também, e isso não vira uma atividade física. O outro sedentarismo que eu estou colocando aqui, que vai gerar depressão, são hábitos, é a pouca diversidade de lazer. A pessoa ela não tem lazer e ela fica vivendo uma rotina semana após semana, ano após ano, sem buscar lazer, sem diversificar lazer. Ou se tem lazer, sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Isso vai gerando também esse sedentarismo, né, de lazer. Restrição de projetos pessoais. Pessoa que trabalha, tem um emprego ali,
tem uma rotina, todo dia trabalhando naquele trabalho, ganhando aquele salário, mas não tem projetos pessoais de vida. Vive desconectado do desejo de adquirir alguma coisa, de construir algo. Outro sedentarismo que eu trago aqui é a pouca busca do conhecimento. A pessoa não está preocupada em buscar conhecimento, saber do que está acontecendo. Às vezes busca a fonte de informação no mesmo local, no mesmo telejornal, com as mesmas caras. Não diversifica essa busca de conhecimento, não lê livros, não lê nada, inclusive não lê nem receita para se fazer uma comida, nem placa de trânsito, né? Então é pouca busca de conhecimento. E aquela rotina também, aquele sedentarismo que faz você viver todos os dias da mesma forma. Como aquela música do Chico Buarque, todo dia ele faz tudo sempre igual, né? Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual. Aquela pessoa que a gente já sabe o que vai acontecer com ela a cada minuto, a cada hora do dia. Então isso entra nesse espectro dos hábitos sedentários, do sedentarismo, que faz com que também a pessoa vai se predispondo a uma rotina chata, que vai virando um cotidiano depressivo e instaurando, sim, uma possível depressão. O terceiro eixo que eu trago aqui de hábitos que podem gerar depressão é a questão do uso excessivo do álcool, da bebida alcoólica. Geralmente, aos finais de semana, as pessoas tendem a usar mais bebida alcoólica. Tanto é que a gente fala que a ressaca da segunda-feira não é tanto uma ressaca porque tem que começar a trabalhar ou porque o final de semana foi de atividade intensiva, o corpo está cansado. Muitas vezes essa ressaca é pelas substâncias de álcool, de quantitativo que entrou no final de semana e que ela vai bloquear toda a produção de substâncias que produzem, né, essa estabilidade do humor e que nos incentiva a fazer as coisas, serotonina, dopamina. Então o álcool ele bloqueia inclusive o processo de sinapse, de fazer você aumentar a sua capacidade cognitiva. Eu estou falando desse álcool em excesso, que a pessoa realmente entra numa ressaca violenta. Então, o álcool por si, ele gera depressão. Então, se ele for dentro de uma condicionalidade de uso, de lazer, ponderadamente usado, tudo bem. Mas se ele tem uma intensidade, né, ele vai bloqueando toda essa produção neurovegetativa que nós temos, que é a riqueza do nosso cérebro. Tanto é que se você fizer um mapeamento cerebral na segunda-feira, né, ou alguns dias depois do uso excessivo de álcool, você vai localizar manchas escuras no cérebro. E o nosso cérebro, nesses mapeamentos neurológicos, quando você está limpo de álcool, ele está mais com tonalidades claras, azul. Então, nesse sentido, o álcool também é um hábito, a bebida alcoólica é um hábito que gera depressão. Então, segue aí essas três situações, né? São três vertentes de hábitos que eu coloco aqui, que é o sono, o sedentarismo e a questão do uso excessivo de álcool, que são hábitos que a gente pode construir uma depressão sem que essa depressão tivesse origem em questões emocionais, mas sim tem origem a partir de hábitos que a gente vai desenvolvendo ao longo do dia a dia, ao longo dos anos, ao longo de nossa história.